Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje a gente começa a explorar uma lição nova, né? Olhando para o conteúdo do sábado, dia 4 de outubro, é o início de um tema bem interessante para a semana. O tema que vai guiar nossa conversa é Surpreendidos pela Graça. E para começar, a gente olha para a liderança de Josué, sabe? Aquele momento em que ele assume e Israel tem, uma segunda chance para entrar na Terra Prometida. É uma história de recomeço, mas, nossa, carregada de história, de expectativa, né? E para dar um norte para a nossa conversa, tem o verso para memorizar dessa semana, lá de Hebreus 11:31. Ele diz assim: Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Olha, uma figura que já de cara, faz a gente pensar muito sobre essa graça de Deus agindo de um jeito inesperado. Ok, então vamos tentar entender melhor isso. A lição começa com uma reflexão bem humana, não é verdade? Aquela sensação de pensar, puxa, por que eu fiz isso de novo? Quem nunca se pegou repetindo um erro, sabe? Um padrão meio vicioso. Os materiais lembram que isso não é só com a gente. É algo comum na história da humanidade e, nossa, muito marcante na história de Israel. Exatamente. E essa sensação, essa ideia, se encaixa perfeitamente no momento que a gente está vendo. Israel está lá de novo, né? Na beira de Canaã. Uma segunda chance. Uma oportunidade incrível. Mas imagina a tensão no ar, né? A geração anterior tinha falhado justamente ali. Aquela história de Números 14, da rebelião, da falta de fé. Aquilo não era só um registro histórico. Devia ser, uma sombra pairando, uma fonte de ansiedade para todo mundo. Será que agora vai? Essa mistura de esperança e o fantasma do fracasso devia ser quase palpável. Pois é. E é nesse cenário, nesse caldeirão de emoções, que Josué, o sucessor de Moisés, entra em ação. E ele não fica parado, né? Pelo contrário, ele toma uma atitude bem prática, até estratégica do ponto de vista militar, manda 2 espias para dar uma olhada, fazer um reconhecimento da primeira grande barreira, Jericó, aquela cidade fortificada. A gente encontra os detalhes lá em Josué capítulo 2, né? Dos versículos 1 a 21. Parece lógico, claro. Mas aí, pensando na promessa de Deus, surge uma questão, né? Sim, surge mesmo. E essa é uma tensão que a lição aborda logo de cara. Deus tinha prometido, né? De forma bem solene. Eu vou dar essa terra para vocês. A promessa estava lá. Então, para que mandar espias? Não seria isso, talvez, um sinal de dúvida? Uma falta de confiança total na palavra de Deus? É uma boa pergunta. Mas o fascinante e que o material ressalta bem é que a fé na Bíblia raramente significa ficar parado esperando. Tem uma frase-chave ali: a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Olha que interessante. Ter a promessa de Deus não era um convite para sentar e esperar os muros caírem sozinhos, sabe? Entendi. Não era passividade. Não mesmo. Tinha um papel ativo para eles. A fé se mostrava também na coragem de agir, de planejar, de usar a inteligência, os recursos que tinham. Não é uma contradição, sabe? É mais como uma parceria. Deus promete o resultado, mas chama gente para participar do processo. Então, enviar os espias pode ser visto não como falta de fé, mas como um ato de fé responsável, um passo de obediência prática dentro do plano maior. Faz sentido. Uma fé que age. Exato. E é justamente nesse ato de responsabilidade, nessa missão de reconhecimento, que a história dá uma virada totalmente inesperada. Aí surge Raabe. E o mais interessante é como o verso-chave da semana, lá em Hebreus, fala dela. Ela não é lembrada pela profissão nem por ser cananeia, é pela fé. Pela fé. Isso. Essa fé colocou ela em contraste direto com os desobedientes. Uma referência clara àquela geração anterior de Israel que duvidou e morreu no deserto. Raabe, a estrangeira, a mulher com um passado, digamos, marginalizado pela sociedade, mostrou a confiança e a ação que faltaram a muitos do próprio povo escolhido. Nossa. Ela não só acreditou no poder do Deus de Israel, mas agiu com base nisso. Arriscou a própria vida para proteger os espias.
A história dela, logo no comecinho da campanha, já sinaliza o tema da semana. A graça de Deus é surpreendente. Alcança lugares que a gente não imagina e age através de pessoas que talvez não se encaixem nos nossos padrões de herói ou de santidade. Isso é muito forte mesmo. E conecta direto com o ponto do estudo adicional de sexta-feira, né? Ele lembra, citando a Ellen White, uma autora bem importante para quem estuda a lição, que a salvação não vem por nossas obras, por mérito nosso. Vem unicamente pela fé em Jesus Cristo. E quando a gente olha para Rabi, nossa, essa verdade fica muito viva. Fica cristalina, né? Sim. Ela não tinha um histórico de boas obras pela lei de Israel, não pertencia ao povo da aliança por nascimento. A inclusão dela na história da salvação, e até na genealogia de Jesus, como a gente vê depois, é um testemunho gritante de que a graça de Deus ultrapassa barreiras sociais, culturais, morais. É como se a Bíblia, desde o início da conquista, quisesse dar uma sacudida na gente, sabe? Mostrar que o critério de Deus para agir e salvar é a fé, não o nosso currículo. Exatamente. É tirar a gente da zona de conforto mesmo. E nesse mesmo estudo adicional tem outra ideia que me pegou bastante, a de que as promessas e as advertências de Deus são muito pessoais. O texto até incentiva a pensar: isso pertence a mim. Me fez tentar imaginar o peso nos ombros de Josué. Ele não era só um general, ele era o sucessor de Moisés, uma figura gigantesca. A responsabilidade era enorme. Imagina a pressão. Pois é. E com aquele fantasma do fracasso anterior pairando sobre todo mundo, como a gente já falou. Nesse contexto, aquela promessa específica de Deus para ele, lá em Josué 1, verso 5. Não te deixarei nem te desampararei, ganha uma força imensa. Não era uma promessa genérica para o povo, era uma palavra direta, pessoal, para o líder que deve estar tremendo diante do desafio. Imagino que Josué deve ter se agarrado nessa frase com toda a força. Com certeza. Deve ter sido a âncora dele. E isso lembra a gente que, nas nossas próprias lutas, nos nossos sentimentos de incapacidade, as promessas pessoais de Deus na palavra podem ser a nossa maior fonte de força e coragem. Sem dúvida. E essa necessidade de se apegar à promessa nos leva a outra questão-chave que aparece nas perguntas para consideração. Como equilibrar essa confiança na promessa divina com a necessidade de obedecer aos mandamentos? É um ponto delicado. É verdade. Como fazer isso? Os materiais alertam para um perigo duplo aí. De um lado, tem o risco da presunção, né? Achar que, porque Deus prometeu, eu posso fazer o que eu quiser, ignorar as direções dele. Como se fosse um cheque em branco. Isso é perigoso. Por outro lado, tem o risco do legalismo. Focar tanto nas regras, nas obras, na obediência, nos mínimos detalhes, que a gente acaba esquecendo que é a graça e a fé que sustentam tudo. Perde essência, né? Exato. Perde a alegria, a liberdade, o relacionamento que está no coração da vida com Deus. Se a gente ampliar um pouco o olhar, é aquela relação clássica e às vezes tensa entre lei e graça. Ignorar a obediência em nome da graça pode levar, a uma vida desregrada. Mas ignorar a graça em nome da lei leva ao legalismo, ao desespero, porque a gente nunca vai conseguir cumprir tudo perfeitamente por conta própria. É um equilíbrio difícil de achar. Muito delicado, mas essencial. Uma das respostas que a lição traz dá uma chave importante. A fé não anula a lei, mas a confirma e dá sentido a obedecê-la. Ou seja, a obediência não é o jeito de conseguir a salvação ou a promessa. Isso vem pela fé na graça. Mas a obediência é a resposta natural, grata a essa graça. Entendi. A fé leva à obediência. Isso. A fé nos conecta a Deus. E essa conexão nos motiva e nos capacita a viver de acordo com a vontade dele, que está expressa na lei. A lei, então, não é um peso, mas um guia para viver a vida abundante que a graça oferece. Falando em viver a vida que Deus propõe, diante de um desafio como a conquista de Canaã, com Josué liderando, uma das perguntas provoca a gente a pensar: o que é realmente sucesso do ponto de vista bíblico? É muito interessante como essa definição bate de frente com o que o mundo geralmente valoriza, não é? Totalmente diferente, né? A gente pensaria em sucesso como, vitórias militares esmagadoras, conquistar território rápido, talvez riqueza, poder. Mas a perspectiva bíblica que a lição apresenta é bem outra. Sim.
Uma das respostas lá sugere que sucesso nesse contexto significa ser guiado por Deus, obedecendo a sua palavra, produzindo frutos que refletem sua vontade. Percebe como o foco muda? Muda completamente. Não tá só no resultado externo, no que dá para contar. Tá no processo, na fonte da direção, que é Deus, na atitude, obediência, e na qualidade do resultado, frutos que mostram o caráter de Deus. Justiça, misericórdia, fidelidade. Para Josué, sucesso não seria só tomar Jericó. Seria tomar Jericó do jeito de Deus, confiando nele, mesmo quando as ordens parecessem, ilógicas, como a gente vai ver depois na história das muralhas. A volta em Jericó, né? Exatamente. Isso redefine totalmente o que ele e nós também deveríamos buscar como sucesso. Muito bem colocado. Então, se a gente tentar juntar esses pontos iniciais que a gente conversou hoje, o cenário é esse. Josué assume a liderança num momento de pressão altíssima. Ele tem a favor dele promessas divinas muito fortes, pessoais, como aquela garantia da presença constante de Deus lá em Josué 1:5. Essencial. Mas ele também carrega o peso da memória do fracasso anterior e a responsabilidade por uma nação inteira. Os materiais, pelas respostas das perguntas, indicam que o caminho para ele era ter coragem, confiar profundamente nessa presença divina. Sim, como a resposta 5 sugere. E ter uma fé que se traduzisse em ação, uma fé que confiasse na força de Deus, não na própria força, né? Como aponta a resposta 6. Perfeito. E aí, de forma brilhante, a narrativa introduz, logo nesse primeiro passo de ação humana, os espias, a figura de Raabe. Ela se torna o exemplo vivo, inesperado, da surpreendente graça que dá nome à semana. É verdade. Logo no começo. A história dela funciona quase como, a tese sendo apresentada no início do argumento, sabe? O plano de Deus para cumprir suas promessas muitas vezes envolve o inesperado, o marginalizado e se baseia na fé que responde à graça dele, não em méritos humanos ou linhagem. É um começo de história que já prepara a gente para ver Deus agindo de maneiras que desafiam nossa lógica e até nossas expectativas religiosas. Com certeza. E isso me leva a uma última reflexão para a gente ficar pensando. A gente viu como os materiais destacam essa tendência humana bem clara em Israel de repetir erros, de ficar preso em ciclos de falha. Ao mesmo tempo, a gente é confrontado logo de cara com a graça de Deus que surge de forma surpreendente através de Raabe, alguém de fora desse ciclo de promessas e falhas de Israel. Considerando essa dinâmica, a persistência da nossa falha e a persistência ainda maior da graça divina que busca, que inclui o inesperado, que padrão isso sugere sobre como Deus interage com a gente, com a humanidade? Será que reconhecer que a graça não é só um perdão passivo, mas uma força ativa, que busca, que surpreende, que redime justamente onde a gente menos espera? Será que isso pode transformar a maneira como a gente encara nossos próprios erros, nossas segundas, terceiras, quartas chances? Boa pergunta. E talvez, mais importante ainda, como isso afeta o jeito que a gente vê os outros, especialmente aqueles que a gente considera de fora ou presos em seus próprios ciclos. Fica aí pra gente pensar, né? Uma perspectiva realmente desafiadora pra gente começar essa semana de estudo sobre a graça. Nossa, muita coisa pra refletir. Vamos continuar aprofundando esses temas amanhã. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais.